A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, a você, meu irmão na fé, a você, meu amigo, você que está aqui pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Aqui venho eu, irmão José, mensageiro da palavra de Deus, com propósito por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Com propósito aqui de estar contando as histórias, explicando, para que nós venhamos aprender. Se você é essa pessoa que tem vontade de conhecer da palavra de Deus, inscreva-se aí no canal, para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. Inscreva-se aí, tem um nome aí, inscrever-se. Você aperta no sininho e vai aparecer lá todos. E toda vez que for publicado um vídeo, você receberá todos no seu aparelho celular. Amém? Quero aqui neste dia de hoje deixar mais uma palavra para o nosso ensinamento. Quero deixar também logo uma palavra aqui que vai nos ensinar bastante. E eu creio que um versículo, ele resume a palavra de Deus todinha, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Isso aqui quem disse foi Jesus. Jesus disse isso aqui. Mateus 7, versículo 12, diz assim: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, esta é a palavra e aquilo que os profetas que anunciam falam. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro para ela. Se você quer que as pessoas te tratem bem, comece você tratando elas bem. Porque tudo que você planta, você colhe. Então, se você quer que as pessoas te respeitem, comece a respeitar as pessoas. Porque foi o que disse Jesus: assim como você quer que os homens façam para vocês, façam você primeiro para eles. E isso é a lei, é a palavra e os profetas. Louvado seja Deus. Então, tudo que você quer para a sua vida, comece a você fazendo primeiro para a vida das pessoas. Se você quer que as pessoas te chamem pelo nome, se você quer que as pessoas parem de te chamar pelos apelidos, comece chamando também as pessoas pelos seus devidos nomes. Se você quer respeito, meu irmão, comece a respeitar os outros. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar contando aqui uma parábola que está em Mateus capítulo 20. Eu deixo aqui este versículo, que a gente acabamos de falar, que assim como você quer que as pessoas tratem você, faça também o mesmo para ela. Aí você deve dizer assim: ah, mas eu faço e até agora eu não recebi nada em troca. Mas é exatamente isto, é você fazer e não esperar receber nada em troca. Você tem que fazer porque vem de dentro de você fazer. Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Então, faça sem esperar receber nada em troca. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar contando aqui uma parábola que está em Mateus capítulo 20. Um dos dons que operava no ministério de Jesus Cristo quando ele esteve fisicamente nesta terra. Um dos maiores dons que o Senhor exercia, além de curar, além de fazer maravilhas, era o dom de ensinar. Jesus, ele parava e as multidões paravam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus contava muitas parábolas. Parábola é uma história contada com
um propósito, com o intuito de nos trazer uma lição moral de vida. E as pessoas aprendiam muito e aprendem até os dias de hoje, pois o Senhor continua a nos ensinar por meio da sua palavra. Em Mateus 20 vai falar dos trabalhadores da vinha. Louvado seja Deus. E Jesus, ele tinha uma facilidade de explicar as coisas. Ele pegava tudo que tinha naquele momento, era o trigo, era a pesca, era o que aquelas pessoas usavam naquele momento, e fazia daquilo ali uma pregação e explicava acerca do reino de Deus. Como nesta parábola, que diz assim, a parábola dos pagamentos, a parábola dos trabalhadores, né? E começa dizendo assim no versículo 1, Jesus ele diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante. Era assim que ele explicava. E é assim que nós aprendemos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Você vê que aqui Jesus ele começa explicando e diz que um proprietário, dono da vinha, saiu bem cedo, madrugada, para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E encontrou um grupo de pessoas e acertou um preço com ele de 1 denário por dia, pelo dia trabalhado. E aqueles homens acertaram ali com o proprietário e foram para a vinha. E a Bíblia diz que este proprietário, este dono da vinha, ele saiu também às 9 horas da manhã. E encontrou outro grupo de pessoas que estavam ali desocupados. Como diz, por volta das 9 horas da manhã, no versículo 3. Ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. E a Bíblia diz ainda que este mesmo proprietário, este mesmo dono desta vinha, ele saiu também a meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez da mesma forma, contratou mais outro grupo de pessoas para trabalhar na sua vinha. E também a Bíblia diz que este homem, o proprietário desta vinha, ele saiu às 5 horas da tarde. No versículo 6 diz assim: ao sair novamente agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou deles por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo. Ou seja, aquele homem perguntou para aqueles que estavam desocupados e disse: por que vocês estão aqui o dia todo desocupados, sem fazer nada? E eles responderam: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Você vê que este homem, o proprietário da vinha, ele saiu em vários horários, às 9 da manhã. Primeiro ele saiu bem cedo, depois às 9 da manhã, depois ao meio-dia e às 3 da tarde, e depois às 5 horas. E nesse que ele encontrou, às 5 horas da tarde, ele viu aquelas pessoas que estavam ali desocupadas. Mas aqueles homens tinham um desejo no seu coração também de estar trabalhando. Eles estavam desocupados porque ninguém chamou eles para trabalhar. E o homem, o proprietário da vinha, viu que eles no seu coração queriam ter ido trabalhar também. E ele disse: vamos. E era 5 horas da tarde. Você vê que aquele homem, o dono da vinha, isso aqui desperta algo na nossa mente, para que nós venhamos refletir. Aquele homem, proprietário da vinha, olhou para aqueles que estavam parados ali o dia inteiro e não foram chamados por ninguém para trabalhar. Imagina aquele homem pensando: eles também têm família,
também precisam trabalhar e também precisam receber, pois todos precisam. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no versículo 8, ao pôr do sol, o Senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Preste atenção nesta parte, do versículo 8 até o versículo 16, que é onde conclui esta parábola, para que nós venhamos entender estas coisas. A Bíblia diz que ao pôr do sol, ele falou, o administrador, ele falou, o dono da vinha falou para o seu administrador: chama os trabalhadores e começa a pagar para eles, começando dos últimos aos primeiros. E chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde. E cada um deles recebeu um denário. Você vê que os que entraram 5 horas da tarde receberam um denário, que foi o que foi acertado àqueles que entraram primeiro, logo cedo. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, eles deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. Você vê que os que entraram às 5 horas da tarde receberam o mesmo que aqueles que entraram às 6 da manhã receberam. Aí você diz: isso é injusto. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina por intermédio desta parábola. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Ou seja, aqueles que entraram primeiro, eles começaram a se queixar com o proprietário, com o dono da vinha. Não, isso está errado, isso é injusto. Dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ou seja, eles disseram assim no seu coração e falaram para o dono da vinha: não, isso é injusto. O Senhor pagou a eles, igualou a eles, porque nós fomos contratados, suportamos o dia inteiro, e eles receberam a mesma coisa, entrando apenas 5 horas da tarde. E eles ficaram se queixando com o dono da vinha. E olha o que o dono da vinha falou para eles. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifestar-se a tua inveja porque eu sou generoso. Você vê que o dono da vinha, o proprietário, ele disse para ele, para um daqueles homens, disse: eu não te faço injustiça, porque o que foi que eu acertei com você? Não foi um denário? Eu não te faço injustiça. Mas se eu quero abençoar a vida deste último que entrou pelas 5 horas da tarde, da mesma maneira que eu abençoei a tua. Porque as pessoas acham que é pelo tempo que elas têm, que elas já estão. E se o Senhor quer abençoar a vida daquele que veio por último, da mesma maneira que abençoou a tua? É o que esta parábola nos faz refletir. E se o Senhor quer abençoar a vida deste último, que entrou agora por último, e você que já vem há 1000 anos, já vem há muito tempo, as pessoas esquecem que um dia também elas não sabiam de nada. Um dia elas também estavam desocupadas. E o Senhor teve de misericórdia
misericórdia. Louvado seja Deus. E no invés das pessoas se alegrarem com aqueles que são abençoados, elas começam a ficar com inveja. Porque o que foi que esses homens disseram? O Senhor os igualou a nós, ou seja, a competição por quem faz mais ou quem deixa de fazer. Não é assim para o Senhor. O Senhor quer abençoar a vida de todos, pois aquele homem viu no desejo do coração daqueles que estavam desocupados às 5 horas da tarde, que eles queriam também, mas não teve quem o chamasse. E assim é o Senhor sabe do desejo do coração de cada ser humano. Louvado seja Deus. E o proprietário disse: eu não te faço injustiça, porque eu acertei com você. E realmente, ele tinha acertado com ele. E não era para eles ter olhado para o lado. Porque muitas das vezes a gente começa a olhar a vida dos outros e esquece de olhar para a nossa própria vida. E quando a gente está olhando para os lados, as pessoas vão crescendo e a nossa vida vai ficando parada. As pessoas vão sendo abençoadas e nós vamos ficando parados. Porque aqui nós entendemos com esta parábola que aqueles homens, eles tinham acertado. E não era para eles ficar olhando o que as outras pessoas iriam receber. Assim, neste momento, eu creio que você que está aí ouvindo agora, passa aí um filme na sua mente. Passa agora neste momento, os pensamentos são elevados a bem longe. E o Senhor te traz à memória muitas coisas, para que você venha refletir, para que você venha pensar nessas palavras. Porque da mesma maneira que Deus tem abençoado a tua vida, a vontade do Senhor é de abençoar a vida do teu irmão. Então não tenha inveja quando Deus estiver abençoando a vida do teu irmão. Louvado seja Deus. Muito pelo contrário, se alegre com isto. Se alegre com isto. É como aquela parábola lá do filho pródigo, que aquele estava perdido e foi achado. Quando ele gastou tudo, voltou arrependido. E o pai se alegrou. É motivo de nós se alegrarmos quando nós vemos os nossos irmãos em Cristo Jesus sendo abençoados. Pois não é pelo tempo, não é pela experiência, não é por nada disso. Porque da mesma forma que Deus também te capacitou, Ele também pode capacitar aquela pessoa que está iniciando neste exato momento. Porque um dia quando você começou, você também não sabia de nada. E o Senhor fez você chegar onde você está hoje. Assim também Deus tem o poder de levantar aquele que não sabe de nada e fazer dele um grande vencedor. As pessoas acham que é pelo tempo. Eu vou te provar dentro da palavra. Você vê que José, vou dar um exemplo de 3 pessoas na Bíblia, conhecidas. Você conhece, eu creio que você conhece, já deve ter até assistido os filmes ou alguma série. José não era o mais velho dos seus irmãos. José não era o mais velho dos seus irmãos. Mas Deus o escolheu e o capacitou. E ele se tornou um governador do Egito. E ele não era o mais velho. Vou dar outro exemplo. Moisés. Moisés não era o mais velho dos seus irmãos. Mas o Senhor o escolheu e o capacitou. E ele foi o líder e o libertador do povo de Deus, que estava escravo na terra do Egito. Vou dar outro exemplo. Davi.
Davi não era o mais velho dos seus irmãos, mas o Senhor o escolheu e o capacitou, e ele se tornou rei de Israel. Para você ver que Deus não olha para a aparência. As pessoas acham, por causa da capacidade delas, disso, daquilo, porque quando Deus enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé, ele trouxe os seus filhos robustos, os mais velhos, e Deus disse a Samuel: não é nenhum desses. Louvado seja Deus. Não é nenhum destes. Como dizem 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. A vontade, o desejo de servir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor olha para a aparência. Perdão, o Senhor olha para o coração. O Senhor não olha para a aparência. Assim como este proprietário, dono desta vinha, ele viu aqueles homens às 5 horas da tarde e viu dentro do coração deles o desejo de querer estar trabalhando, mas não tinha quem o chamasse. Então aquele homem disse: vão para a vinha também trabalhar. E eles foram. E aqui no versículo 13, como a gente estava falando, e o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifestaste a tua inveja porque eu sou generoso. Este homem, o proprietário, ele era um homem generoso. Como diz lá em Provérbios 11, versículo 24 e 25. Diz assim: o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Este proprietário, ele sabia bem que quando ele estava abençoando a vida de outra pessoa, a própria vida dele era que estava sendo abençoada. Porque generosidade é isso, é você fazer o bem, fazer o que é bom e agradável, sem esperar receber nada em troca. E quando você está abençoando a vida de alguém, a sua própria vida é que é abençoada. Louvado seja Deus. Pois aquele homem, ele olhou e viu que aqueles homens que estavam parados ali às 5 horas da tarde tinham um desejo no seu coração de estar trabalhando. Como a gente falamos que o Senhor, ele não olha para a aparência. Às vezes as pessoas podem julgar umas às outras, se achando umas melhores que as outras, mas o Senhor olha para aquilo que nós temos aqui dentro, a vontade de servir. E quem sabe você seja esta pessoa que hoje ainda não está nos caminhos do Senhor, mas você diz dentro do seu coração: olha, no dia que eu sair desta situação que eu estou, se for para servir ao Senhor, será com os pés firmes, com os 2 pés firmes, não será com um pé dentro e outro fora, como muitos. Talvez você seja esta pessoa que fala isso, que
que se fosse você que fosse servir, serviria da maneira correta. E o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Como disse Jesus em João 4. Jesus ele disse, louvado seja Deus, Jesus ele disse assim, João 4, versículo 23, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E talvez você seja esta pessoa. E o Senhor está à procura dos seus verdadeiros. E eu creio que há muitos verdadeiros que estão ainda aí. E as pessoas neste mundo não dão nada, não dão a mínima, porque estão olhando para a aparência. Mas o Senhor olha para aquilo que você, que eu, que nós temos dentro do nosso coração. Porque assim como no meio dos irmãos de José, o Senhor escolheu José, porque havia algo diferente. Assim como em Moisés e assim como em Davi, como nós citamos, o Senhor viu algo diferente nestes homens. E eu creio que há algo diferente em você. E o Senhor está à procura dos seus verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz ainda aqui nesta parábola, para nós concluirmos, no versículo 16, que diz assim: portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Pois muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos. Como a gente citamos, havia os irmãos de José, mas no meio deles, José foi escolhido. Glória a Deus. Então muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem sabe você que está ouvindo esta palavra, o escolhido de Deus, que está aí ainda sem rumo, sem direção, como aqueles homens estavam desocupados às 5 horas da tarde, porque ninguém havia chamado eles para trabalhar. O Senhor te convida a fazer parte do reino. Cabe a você querer, porque é como quando uma pessoa está à procura de um trabalho. Ela não fica esperando que o trabalho vai bater na sua porta, se ela não correr atrás, se ela não se esforçar. Porque o reino de Deus ele é tomado à força, e só toma posse das coisas de Deus aqueles que se esforçam. Então você que está ouvindo agora, que dentro do seu coração arde aí, eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu vou orar pela sua vida. Você que é esta pessoa aí, neste momento, que diz eu quero, coloque a mão no teu coração e nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e no poder do teu Santo Espírito, eu creio que esta pessoa que ouviu esta palavra agora, neste momento, ela recebeu no seu coração, pois a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir falar da palavra de Deus. E eu creio que neste momento, Senhor, esta pessoa que ouviu, nasceu fé
dentro do seu coração para acreditar nesta palavra. Meu Deus, que neste momento agora, o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha operar na vida desta pessoa, venha levantá-la, venha capacitá-la, pois o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Louvado seja Deus. E esta pessoa que almeja neste coração possa ser impactada pelo Teu poder neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que ela possa ser transformada. Que o Senhor venha, meu Pai, cumprir a Tua obra, Senhor, da Tua maneira na vida desta pessoa. Pois a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Meu Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa venha ser abençoada neste momento. E como diz a Tua palavra, na oração da fé, o enfermo, ele é curado. E se ela fez algo, meu Pai, que não Te agradou, pela oração da fé, os pecados são perdoados. Pois o Senhor é aquele que apaga todas as transgressões. E por amor do Teu santo nome, o Senhor não se lembra mais. Meu Deus, esta pessoa que quer fazer parte do Teu reino, meu Pai, escreve, Senhor, o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus, que ela seja abençoada. Que ele seja abençoado. Em nome de Jesus. E eu creio que neste momento, você que aceitou esta palavra de todo o coração, também faz parte do reino de Deus. Porque o Senhor sai em todos os momentos durante o dia à procura dos seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E você, eu creio que esta pessoa, que a outrora estava distante, mas agora é chamado para perto. Pois como diz a palavra do Senhor, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Pois o Senhor tem o poder de erguer aquele do pobre, do monturo necessitado. O Senhor tem o poder de erguer aquele que está caído. E o Senhor te levanta agora. O Senhor é que te capacita. Você que é um profeta. Você que é um pregador da palavra de Deus. Você que o Senhor te chamou para administrar. Receba aquilo que você não tinha. Receba a presença do Espírito Santo. Pois é o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem capacita os seus escolhidos. E que neste momento você seja capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E assim eu deixo, meu irmão, a minha saudação. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu creio que você que recebeu esta palavra no seu coração já faz parte do reino de Deus. Pois o Senhor viu a intenção do teu coração. Pois o Senhor ele não olha para a aparência, mas para o coração. Você agora faz parte do reino de Deus. Você que recebeu esta palavra. E se você recebeu esta palavra e creu e acreditou, está até este momento ouvindo, da mesma forma que tocou em você e te transforma neste momento, pode ter certeza
que aqueles que receberem também serão abençoados. Porque quando você abençoa a vida de outras, a sua própria vida é abençoada. E se você sente no coração neste momento de compartilhar com um amigo, com um irmão, compartilhe. Pois a palavra de Deus, ela é pregada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Assim eu deixo esta palavra nos nossos corações neste dia de hoje. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.